Esse vídeo é um vídeo enviesado, é um vídeo pessoal e é um vídeo que talvez algumas opiniões você não vai encontrar em outros lugares. Hoje dormiu no Senhor Timothy Keller, pastor presbiteriano que marcou muito a nossa geração. Eu vou falar de 3 coisas que nós podemos pensar sobre a vida de Timothy Keller e uma quarta nós vamos deixar como bônus final. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Paulo Oni, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, já deixe seu like, participe da discussão por meio dos comentários e compartilhe esse conteúdo. O pastor Timothy Keller, ele partiu para a glória nos seus 72 anos de idade, 3 dos últimos anos brigando e lutando contra um agressivo câncer no pâncreas. Ele que foi pastor presbiteriano na Redeemer Church, na cidade de Nova York, e só por isso nós temos algumas coisas que o diferenciam como um pastor de destaque e de referência na nossa geração. 3 coisas que eu gostaria de falar sobre a vida dele, pensando no seu ministério, pensando na sua ação como homem de Deus, como pastor e também como mestre. Eu li as primeiras obras do Timothy Keller já bem tarde na minha vida. Não faz 5, 6 anos que eu comecei a ler algumas coisas mais focadas no pensamento de Timothy Keller, e são livros e obras que com certeza marcaram muito a minha vida, a minha forma de pensar, tanto nos valores do evangelho, mas como também o ser pastor, o ser também professor e o ser alguém que nós consideraríamos evangélico, ou numa denominação que ele gostava de falar sobre si mesmo, alguém ortodoxo, alguém que segue a palavra de Deus dentro da ortodoxia da fé cristã, conforme revelado na palavra de Deus. E sempre é muito difícil nós pensarmos em características importantes de pessoas em específico, mas quando eu penso em Timothy Keller, pelo menos 3 coisas me vêm à cabeça. A primeira coisa que Keller nos ensinou é que o evangelho deve estar no centro de todas as coisas. Aliás, o livro que pode ser o resumo de tudo que ele pensa é o Igreja Centrada, que é um manual muito valioso, principalmente no processo de plantação de igrejas, em eclesiologia. E lá e em vários outros livros você vê que há uma preocupação muito grande do Keller em diferenciar evangelho de religião e colocar esse evangelho no centro de todas as coisas, no centro da nossa vida cotidiana, nosso relacionamento com Deus, na nossa apologética, na questão de como a igreja se relaciona com temas e pontos importantes dentro do seu tempo, às vezes pontos polêmicos, mas tudo é milimetricamente direcionado para que no final das contas nós possamos ver a glória de Cristo e a proclamação do Evangelho. Então, o Evangelho no centro de todas as coisas. A característica de pregação, por exemplo, do Keller é sempre nos apresentar algo a respeito de Cristo. Mesmo em textos que não falem de Cristo, textos do Antigo Testamento, textos que, numa primeira leitura, você dificilmente vê uma conexão direta com Cristo, com a pessoa de Cristo, mas você é levado a pensar nos valores do Evangelho e Cristo como resposta final de todas as coisas. Então, viver uma vida não religiosa, baseado nos ídolos que nós criamos e vivendo uma vida em que os nossos atos de justiça, eles servem aos propósitos que nós estabelecemos como propósitos que nos trazem mais prazer, um tipo de egolatria, talvez. Não, é uma vida centrada no Evangelho. O trabalho é no Evangelho, centrado. A nossa vida familiar é centrada no Evangelho. Isso é algo que fica como uma lição preciosa para cada um de nós. É simples, na verdade, dizer que o Evangelho deve ser o centro de todas as coisas. Pois é, mas por trás dessa simplicidade há um esforço monumental no nosso dia a dia de nós fazermos convergir em Cristo todas as coisas. Uma segunda característica de Keller é o seguinte: ele foi um grande evangelista em um tempo secular. Ele foi pastor durante muitos anos, a partir do ano de 89 até 2017,
da Igreja Presbiteriana Redeemer, no centro da cidade de Nova York. Que é contexto mais secularizado que a cidade de Nova York? Pois é, mas mesmo dentro de um contexto tão aparentemente adverso, Keller demonstra que ele foi um presbiteriano com ouvidos atentos às questões levantadas pelas pessoas que o cercavam, e ele conseguiu liderar e pastorear uma igreja que foi um ponto de refúgio e de refrigério dentro de uma cidade totalmente longe de Deus, cujas questões que eram levantadas eram questões do momento, do agora, como questão de gênero, sexo, justiça social, igualdade, mas que de uma clareza e também de uma elegância muito grande. Keller, ele conseguiu dialogar com essas pessoas sem abrir mão do eterno evangelho, da palavra de ontem que os nossos pais seguiram e que é a mesma palavra que hoje nós obedecemos. Não há uma dicotomia irreconciliável entre o evangelho e um mundo sem Deus. Há pontos de contato e o evangelho traz todas as respostas de um mundo que a todo momento pergunta e questiona sobre muitas coisas. Mas Keller nos faz aprender a ter uma sensibilidade, a escutarmos as questões do mundo e, de acordo com o Evangelho, oferecermos as respostas. E isso demonstra um pouquinho também de humildade intelectual. Às vezes nós achamos que nós temos todas as respostas e nós cuspimos todas as respostas de perguntas que o mundo nem sequer fez, não está interessado em fazer e que o mundo está pensando em outra direção, e você vai gastando a sua preciosa munição em algo que acaba não sendo nem efetivo e nem assertivo. Keller foi um evangelista dos nossos tempos, com aquela voz serena. Eu não me recordo de ver o Keller exaltando-se na sua voz, com uma articulação de ideias e uma retórica que era a mesma diante de políticos, que era a mesma diante do seu povo, diante da sua comunidade, diante de universidades. Ele sabia dialogar e no diálogo ele apresentava o evangelho de forma clara. Ele era um evangelista dos nossos tempos. Tempos esses que são difíceis. E nós precisamos ter os nossos olhos abertos e a sensibilidade do nosso coração, de alguma maneira moldada pelo ministério de Keller, no sentido de, por um lado, não negociarmos os valores fundamentais da nossa fé, mas ao mesmo tempo iluminarmos esse mundo sem Cristo com esses valores. Lógico que o mundo não vai se render totalmente a Cristo, mas nós precisamos usar da nossa inteligência, da nossa sabedoria para alcançarmos talvez essas pessoas que sejam as mais difíceis de hoje serem alcançadas, que são as mentes secularizadas que invadiram esse nosso mundo, dentro da qual nós também estamos vivendo ou tentando sobreviver. A terceira coisa que eu gosto de lembrar no ministério do Timothy Keller é a questão da sua liderança. É uma liderança evangélica. Então, o Keller tinha uma vida centrada no Evangelho e o seu ensino fazia com que tudo convergisse para o Evangelho. Ele era um evangelista dentro de um tempo secular e ele era um líder evangélico. Não nesse termo evangélico como alguém, como uma denominação ou como um grupo religioso, mas evangélico no seu sentido pleno, de alguém que reflete os valores do Evangelho, liderando de forma mansa e suave, porém firme, como Jesus fez. A forma dele pastorear um contexto tão hostil, e dentro de um contexto tão hostil, uma igreja com milhares de membros, uma igreja presbiteriana, é algo digno de nota, é algo digno de nós pelo menos olharmos. Eu ouvi várias entrevistas, principalmente nesses últimos tempos, em que o Keller fala de muitas pessoas vindo à Redeemer e querendo copiar o modelo da Redeemer para que eles pudessem implantar nos seus respectivos lugares. E o Timothy Keller sempre foi muito reticente a isso, porque o Keller, ele entendia o seu papel de líder dentro daquele contexto específico de uma igreja presbiteriana no coração de Nova York, dentro de uma sociedade totalmente longe de Deus,
e que ele precisava usar como ponto de contato elementos presentes no seu contexto para oferecer a resposta final do evangelho. Cara, isso eu gosto demais. De você não achar que você é o dono da verdade, que você tem o método que funciona, a estratégia do avivamento. Keller sabia, porque ele era um líder recheado do evangelho da graça, que é uma mesma palavra de Deus, mas aplicado a um contexto muito específico para qual ele foi chamado. Quando eu falo de liderança também evangélica, eu preciso mencionar algo que é uma coisa que eu venho pensando já há muito tempo, sabe? Ele deixou o pastorado da Redeemer em 2017, né? E quando isso veio à tona, as pessoas ficaram perguntando, mas nossa, mas ele é tão jovem para fazer isso? Ele faleceu agora com 72 anos, então imagine em 2017, ele estava na casa dos seus 60. Para muitos pastores é o auge da sua carreira, ele estava no auge do seu reconhecimento e ele simplesmente, por motivos de alcançar líderes de outras gerações, líderes de forma mais global, ele desce da sua posição de pastor sênior da sua igreja local. E isso me mostra que, em outras palavras, ela sabe o tempo de largar o osso, sabe o tempo de descer da plataforma, porque, enfim, isso se torna fácil porque o coração do líder não deve estar na sua posição, mas deve estar na missão que Deus o conferiu. E é tão importante nós sabermos a hora de começarmos, é muito mais importante nós terminarmos bem a nossa carreira como cristãos do que simplesmente começar um monte de coisa. O grande homem de Deus, ou qualquer homem de Deus, será avaliado pelos frutos. E os frutos são coisas que vêm no fim, e às vezes nem em vida esses frutos são aparentes. Às vezes os frutos começam a vir muito depois da morte dos homens de Deus. O Keller, ele nos ensina a terminar bem. Não somente o ministério, mas também terminar bem a vida. Ontem, na data de ontem, havia sido divulgado nas mídias sociais que o Keller havia entrado num estado aí de só cuidados paliativos e o desejo dele era ver Jesus. Eu não vejo a hora de ver Jesus. Me mande para o lar. Era o anseio do coração de Keller. Talvez é aquilo que qualquer um de nós gostaria de dizer com sinceridade diante de Jesus. Não temendo a morte, mas vislumbrando que a morte é a passagem necessária e passagem abençoada, cheia de esperança, que nos leva ao encontro com Jesus. Esse Jesus que nós tanto amamos, esse Jesus a quem o Keller devotou toda a sua vida. Nós um dia o veremos. E qual é a expectativa que nós temos em relação a esse dia? O Keller, ele queria ir para o Senhor. Ele acabou indo. E hoje ele descansa no Senhor. E ele, em Cristo, já vive a ressurreição gloriosa. Saber terminar bem. Às vezes eu vejo para o meu ministério, para a minha vida, e a gente faz tanta coisa, mas daqui a alguns anos, sei lá quando, minha vida ou o ministério chegar ao fim, o que eu vou poder mostrar para Deus? Qual é o testemunho que vai ficar para a igreja? De alguém que começou bem, mas terminou mal? Ou alguém que começou não tão bem, mas foi fiel e o seu fim foi agradável ao Senhor? Terminar bem. A gente é tão urgente nas nossas demandas e preocupado em fazer tanta coisa, mas eu estou pensando nesses dias como que a gente deve terminar bem o nosso ministério e nossa vida. Keller era um líder verdadeiramente evangélico. Claro que o Keller tinha defeitos, claro que o Keller tinha um monte de coisa que deveria ajustar na sua vida, afinal ele era pecador, mas ele era um líder recheado do evangelho. Enfim, pessoal, essas são as minhas observações feitas aqui no calor do momento. O Timothy Keller, ele foi chamado à presença do Senhor há pouco tempo, mas pensando no seu legado, pensando naquilo que ele fez a despeito da sua humanidade, a despeito da sua figura presente nas mídias, algo particular de percepção minha
que talvez muitas outras pessoas tenham outras percepções, mas talvez essa perspectiva que eu estou trazendo para você também seja complementar ao que vários outros vão falar ainda, mas leve você a pensar sobre a centralidade do Evangelho na sua vida. E esse Evangelho nos faz terminar bem a carreira que para nós foi proposta pelo Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Timothy Keller tanto amou, diante de quem o Keller hoje está, e aquele que é a nossa esperança final, a esperança de toda a igreja, ele que é o amado das nações. Que Deus te abençoe. Deixa aqui nos comentários qual foi o legado de Timothy Keller na sua vida. O que você aprende dele? Quais são os livros que você gosta de ler que ele escreveu? Coloque aqui os seus comentários, vamos conversando e nos vemos no próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.